É engraçado a gente pensar que a Terra é uma coisa que está à nossa disposição, porque nós seres humanos somos uma parte muito recente da história da humanidade. E se a gente não tomar cuidado, muito curta também, né? Os seres humanos são tão frágeis que quando a gente nasce, se não tiver alguém que nos cuide, que nos olhe, que nos amamente, a gente simplesmente não sobrevive, né? E mesmo assim, a gente não consegue parar, olhar para trás, olhar em volta. A gente sempre brinca em casa que o sol de Rondonópolis é de estralar mamona. Quem diria, né, que destruir o cerrado, as matas de beira d'água provocariam esse calorão todo. Nossa região é muito rica em água doce. Muitos rios e cachoeiras, assim, exuberantes, estão em volta da cidade inteira. O que impressiona, além da beleza dessas águas e do encanto que elas exercem sobre tanta gente, é que essa mesma gente não se preocupa em defender esses lugares, em defender como patrimônio coletivo, já que não se trata só do lixo que está lá na margem dos rios, mas é também a não preocupação com o desmatamento, com o fogo, com os venenos que matam tanto as aves quanto as populações que delas sobrevivem. O que a gente talvez não perceba é que isso influencia diretamente na galera da cidade. Porque a fruta, a verdura, o grão, o leite na nossa mesa não começa no supermercado. A comida começa lá na beira d'água, lá na enxada da família que cultiva o milho e que afofa a semente com a própria mão. Sempre houveram recursos, mas como durante muito tempo muitas pessoas não tiveram poder de consumir isso porque os bens são distribuídos de maneira muito injusta, vai ficando uma sensação de que quanto mais a gente tem, quanto mais a gente compra, mais humano a gente é e mais dignidade a gente tem. Só que, para onde vai o resto de tudo que a gente compra? Como que fica aquela coisa que a gente comprou por impulso e percebe que não tem lugar na nossa vida? Ou os 10 sapatos da coleção passada a gente joga fora? Mas onde que é esse fora? A gente trata os nossos restos como se bastasse colocar numa sacola e toda a nossa inconveniência fosse magicamente desaparecer. Mas do ponto de vista da cidade, do planeta, não tem fora. Esses restos, essas marcas da nossa fantasia de dominação, aos poucos vão retornando para nós. Daí a galera fala meio absurdada que os bichos estão invadindo a cidade. Ué, gente, para onde esses bichos deveriam ir? Se a gente acaba com o cerrado, para onde o tamanduá-bandeira vai? Se a gente bota fogo na beira do rio, o que a coruja de toco devia fazer com seu ninho? Ou seja, a gente vai encurralando a terra, os donos da terra, e depois os acusamos dos absurdos que nós mesmos cometemos. Não é assim todo ano com relação à aldeia Tadarimana e o fogo que cerca essa comunidade? Tem um autor chamado Ailton Krenak e ele conta que a experiência, né, o modo de olhar para o mundo do seu povo é bem diferente assim das pessoas da cidade, porque ele diz assim que a relação com a terra não é uma relação de produto, né? Então a árvore, a rocha, o rio não são coisas a serem consumidas, mas são é, ancestrais dos quais essa comunidade descende. E é muito interessante pensar a vida dessa maneira, porque nos ensina que é preciso olhar para trás, para que assim a gente possa seguir em frente. Nossa região, uma ave muito comum é a coruja de toco. Ela é uma ave interessante porque ela é cinza, né, meio rajada, e ela se mistura nos troncos das árvores do cerrado.
Ou seja, a coruja, ela não tenta dominar a natureza. Ao contrário, né? Ela se entende, se percebe parte da natureza. E talvez por isso ela seja tão habilidosa em sobreviver. Nós, por outro lado, vamos cortando as flores e culpando as abelhas pela falta de mel. A gente está olhando para uma única direção e que nem é para o futuro. Se fosse, já teríamos mudado de rota. Mas a gente está olhando para o consumo, para os bens materiais que a gente vai descartar muito, muito em breve, que vai entupir os esgotos e degradar ainda mais o Rio Vermelho, o Arareal. Será que já não está na hora de destravar o nosso olhar? De movimentar a nossa cabeça em outras direções? Uma coruja, em seu giro poderoso, quando avista qualquer perigo, canta em alerta, em defesa da vida dos seus. Porque então, nós, os únicos animais racionais, estamos despejando água quente em nossa toca. Para pensar, você não acha?